Oi pessoal, tudo bem? Olha só, nós vamos para a terceira semana de junho. Nós vamos falar da era Vargas. Quem foi Vargas? Getúlio Vargas foi um cara que assumiu o poder com um golpe. Um outro cara ganhou as eleições em 1930 e ele, com o apoio do governo, ele assume o poder, tá? Então ele teve, na verdade, ele teve 4 fases de governo. Então ele teve, em 1930 a 34 foi um governo provisório, que ele chama de provisório, né? Ele valorizou o café, ele nomeou tenentes, né, gente do exército, ele fez um código eleitoral e ele sofreu a Revolução de 1932, o pessoal querendo tirar ele em São Paulo, mas não conseguiram, tá? Os meninos que morreram nessa revolução, se alguém conhece São Paulo, alguém já foi para lá, ou for para lá e for para o Ibirapuera, tem um monumento, um obelisco, um negócio bem grande assim, onde estão enterrados, no meio de uma avenida, em frente ao aeroporto de São Paulo, de Congonhas, né, chama mausoléu lá, do MMDC, das iniciais dos meninos que morreram nessa revolução. Tá. Depois você tem o governo constitucional, que ele também sofre uma intentona comunista, o pessoal contra ele, né? Que anda aí pelo Brasil todo se manifestando contra esse governo ditador. Porque ele era militar, ele era ditador, né? Mas o pessoal mais ou menos, né? Ele consegue o voto a partir dessa segunda fase, que é de 34 a 37, o voto e o voto feminino, né? Ele começa a abrir essas margens. Depois ele tem o Estado Novo, que é já quando de 37 a 45, muitos anos também, né? Com ele também, então na verdade ele governa de 30 a 45, tá? Olha só, né? Só ele mandava ali. Mas ele teve coisas boas, ó. Ele implanta nesse governo, no Estado Novo, que foi chamado Estado Novo, a CLT. A CLT é as leis trabalhistas que tem até hoje, né? Com direitos dos trabalhadores. Se você conhecer gente, teus avós, bisavós que viveram nessa época do Getúlio Vargas, ouvem falar dele, as pessoas trabalhadoras gostavam muito dele. Por quê? Porque ele implantou leis trabalhistas. Para o povão que trabalhava era muito bom. Para nós que trabalhávamos, é muito bom. Então ele organizou esse negócio de salário mínimo, carteira de trabalho, férias, 13º, horas que as pessoas trabalhar, não era, o cara não podia mais trabalhar o dia inteiro, sábado, domingo, feriado, sem lei nenhuma, sabe? Sem nenhum direito. Ele instituiu tudo isso. Mas ele promove a industrialização brasileira, certo? Ele começa a ajudar essa questão de industrializar a indústria brasileira, mas ele era um ditador, né? Ele era um extremista desse, assim, ele apoiava o Mussolini, né? Hitler, esses caras aí, né? Então é da mesma época, né? Desse povo. Aí ele sai em 45, mas em 1951 ele é eleito pelo povo. Por isso que eu falo que o povo gostava dele. Ele é eleito e ele fica de 51 a 54. E ele se suicida. Ele se suicida em 54. Isso é um resumão do Getúlio Vargas. Ele cria a Petrobras nesse segundo mandato, porque o primeiro mandato durou 15 anos, né? Então, nesse aí que ele retorna eleito, ele cria a Petrobras, ele cria um monte de empresa, a Vale do Rio Doce, que a gente escuta falar, aquela represa que caiu em Minas lá, estourou, é da Vale do Rio Doce, uma empresa muito grande que mexe com minérios, né? Tira minérios da terra, né? Exporta para o mundo inteiro. Então, ele que foi na época dele que todas essas empresas muito grandes foram criadas, certo? Empresas governamentais.
ok? Então, é por aí. Mas deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui mais legal para falar para vocês. Então, tá. Mas é isso aí. Deixa eu ver se eu esqueci. Então, você tem 4 fases, né? 3 na primeira, que ele assume o poder com o exército, né? Que é o governo provisório, depois já o constitucional. O que quer dizer governo constitucional? Que tem uma constituição, né? A gente ouve muito falar de Constituição, terceiro ano, e vocês têm que saber o que é uma Constituição, tem que fazer ideia. É a lei geral e maior do país, é a carta magna maior do país. Então lá diz, você fala assim, escuta o cara falar, isso é inconstitucional. O que quer dizer inconstitucional? Tá contra as leis gerais do país, tá contra as leis. Então, você tem que entender assim, lá diz que a educação é para todos e grátis até o terceiro ano do ensino médio. Isso é lei. O Estado tem que se responsabilizar por isso. Então, por exemplo, você vai matricular um filho seu lá na escola, uma criança de 6 anos, e não tem outra escola na região, e a mulher diz que não tem vaga. A escola diz que não há vagas. Isso é inconstitucional, ela tem que dar um jeito. Porque essa criança de 6 anos é lei, ela tem que estudar numa escola. Se vira, ela tem que enfiar aquela criança na sala de qualquer jeito. Claro que o Estado deveria dar mais condições à escola de pôr aquela criança ali. Vocês entenderam? Também tem essa função. Então, o Estado nem sempre ele assume suas responsabilidades, né? Muitas vezes ele não assume. Então, é o que eu venho dizendo. Então, por exemplo, se eu pago imposto, se eu compro um grão de arroz e esse grão de arroz eu estou pagando tanto por cento de imposto nesse grão de arroz, é para mim ter escola, para mim ter a saúde pública, para mim ter estrada, certo? Para mim ter todas essas coisas. Então, se a escola não tem vaga para o meu filho, é problema do Estado também, né? Então, é quando um país não se organiza na sua gestão. Tem solução? Tem. A gente aprender a votar. E é por isso que a gente estuda, para um dia dar certo. E um dia vai dar certo. Beijo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa eu estou à disposição. Beijo.